Tudo bom, halogênios? Esta é mais uma aulinha do canal Química em Casa. Eu sou o professor Ricardo Resch e hoje eu vou estar trabalhando com vocês o assunto tabela periódica. Todo mundo já viu, eu acho que todo mundo já estudou um pouquinho, pelo menos até desde o fundamental, a nossa querida tabela periódica. Bom, gente, o mais importante, tem muito aluno que me pergunta se eu preciso decorar a tabela periódica, preciso saber todos os elementos químicos. É claro que não, pessoal. A gente não precisa decorar. Na verdade, a gente precisa entender a tabela periódica. Existe uma lógica. Um elemento, o sódio foi colocado aqui porque fica bonitinho ali. Vamos pôr o hélio lá porque ele é legal daquele lado. Não. Existe uma ordem a ser seguida, uma lógica para colocar os elementos em suas respectivas posições dentro da tabela periódica. Na tabela periódica nós temos então os 118 elementos químicos conhecidos pelo ser humano até hoje. E eles estão distribuídos seguindo uma ordem que eu já entro nesse assunto, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho de história da tabela periódica, bem resumidamente, porque história geralmente não é o foco dos vestibulares, tá? Mas a necessidade de se montar uma tabela periódica, gente, ela surgiu conforme foram aumentando o número de elementos químicos conhecidos pelo ser humano. Então, conforme o ser humano foi descobrindo novos elementos químicos, eles sentiram a necessidade de agrupá-los. Claro que agrupá-los seguindo uma ordem, de maneira que os elementos parecidos ficassem próximos e os elementos diferentes, distintos, ficassem mais distantes. Bom, tiveram várias tentativas, vários cientistas, tá? Teve cientistas que tentou seguir colocando em ordem de 3, não deu muito certo. Teve um que tentou seguindo as oitavas musicais, colocando em grupos de 8, não deu certo. Teve um que tentou colocar em espiral, não deu certo. Mas o pai da tabela periódica, que é quem foi que montou a tabela periódica pela primeira vez, muito parecido com o que a gente conhece hoje, foi um químico russo chamado Mendeleev. Mendeleev, então, é conhecido como o pai da tabela periódica. Mendeleev, ele era um professor de química e para apresentar os elementos químicos para os seus alunos, ele teve uma ideia de colocar os elementos que ele conhecia em ordem de massa atômica, do de menor massa para o de maior, de forma que os elementos com propriedades parecidas ficassem sempre na mesma coluna. E aí Mendeleev chegou em uma tabela muito próxima da que a gente conhece hoje, tendo alguns probleminhas aqui embaixo, tá? No finalzinho da tabela, alguns elementos não condiziam com as propriedades dos demais elementos da sua coluna. Até que se notou que ao invés de colocar os elementos em ordem de massa atômica, conforme Mendeleev fez, se colocasse os elementos em ordem de número atômico, que é o número de prótons que o elemento tem no seu núcleo, aí dava tudo certinho e hoje nós temos uma tabela seguindo essa ordem que eu disse. Então, na tabela periódica, os elementos seguem a ordem de número atômico, de prótons. Isso quer dizer que se eu pegar o primeiro elemento aqui, que é o hidrogênio, o número atômico dele vai ser 1 próton. O segundo elemento, que é o hélio, número atômico 2 prótons, e assim por diante. Número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até chegar no 118, que é o elemento com maior número atômico conhecido até então, tá? Bom, então Mendeleev montou basicamente o comecinho dessa tabela aqui, e hoje eles seguem a ordem de número atômico. A tabela periódica, pessoal, ela é então estudada de duas formas. Nós podemos estudar as linhas ou as colunas. Para começar, tá? Cada linha dessa daqui é chamada de período. Então nós temos aqui os períodos, começando com o primeiro período, que só temos 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. Aí vem o segundo período, que é essa segunda linha aqui. Aí vem terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. Então nós temos 7 períodos na tabela periódica.
Professor, e essas duas linhas aí de baixo, Hash? Essas duas linhas não são o oitavo e o nono período? Não, tá? Na verdade, essas linhas aqui, elas deveriam ser embutidas essa linha toda entre esses dois e essa linha entre esses dois. Se eu fosse representar a tabela periódica de forma correta, nós deveríamos fazer o seguinte: imagine que eu pegue uma tesoura, recorte exatamente essa parte da tabela, empurre todo esse bloco para lá e suba essas duas linhas apenas aqui. Tá? Então, isso daqui, essa linha, ela está toda representada aqui dentro, no sexto período, e essa linha aqui de baixo representada aqui no sétimo período. Só que a tabela, ela ia ficar muito comprida. Para compactá-la, eles jogaram essas linhas para baixo e juntaram o que sobrou da tabela para ficar um pouquinho mais compacta, tá? Então, nós temos, na verdade, só 7 períodos. Cada período corresponde a uma camada que nós estudamos na aula anterior. Então, na aula da eletrosfera. Se você pegar os elementos aqui do primeiro período, que é o hidrogênio e o hélio, eles têm apenas uma camada ocupada por elétrons. Se você pegar os elementos do segundo período, 2 camadas. Se você pegar os elementos do terceiro período, 3 camadas e assim por diante. Do quarto período são 4 camadas, do quinto período 5 camadas, do sexto período 6 camadas e do sétimo período 7 camadas. Então, os elementos de um mesmo período têm o que em comum? O número de camadas. Todos os do quinto período têm 5 camadas. Então, elementos de um mesmo período têm em comum o número de camadas. Agora, cada coluna dessa daqui, ela é chamada de grupo. Antigamente usava-se o termo família, tá? Então, vocês vão ver que hora eu vou falar grupo, hora eu vou falar família, mas hoje utiliza-se mais o termo grupo. Então, cada família aqui seria um grupo, cada coluna seria um grupo, seria uma família. Eu tenho no total 18 grupos na tabela periódica. Essa é a maneira mais correta da gente contar os grupos. Você começa aqui com o grupo 1, família 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, 9, 10, 11, 12, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17, grupo 18. São 18 grupos na tabela periódica, são 18 famílias. Bom, é mais importante eu estudar as famílias ou os períodos? É mais importante a gente estudar família por família. Por quê? Porque em uma mesma família nós temos elementos com propriedades semelhantes. Se eu conheço a propriedade desse elemento, os demais elementos terão propriedades parecidas, semelhantes, não idênticas, mas semelhantes. Tá? Então, é melhor a gente estudar família por família do que período por período. Elementos de um mesmo período têm em comum o número de camadas. Você sabe o que os elementos de um mesmo grupo, de uma mesma família têm em comum? Fora as propriedades que são semelhantes, o número de elétrons da camada de valência. Isso, na verdade, é o que faz com que eles fiquem com propriedades semelhantes. Se você pegar todos os elementos dessa família, desse período, todos têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Aqui também, todos dessa família têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, mesmo período, mesmo número de camadas, mesma família, propriedades semelhantes e mesmo número de elétrons na camada de valência, que lembrando é sempre a maior camada, correto? Então daqui para frente o que a gente vai fazer? A gente vai estudar família por família, grupo por grupo. Então a maneira atual que a IUPAC ela estabelece para a gente selecionar as famílias é de 1 a 18, conforme eu já tinha dito. Então vem lá, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, até o grupo 18. É assim que a gente separa as famílias pelas regras atuais. Mas existia uma regra antiga que separava os grupos, na verdade as famílias, em família do grupo A e família do grupo B. Esta maneira ainda era muito utilizada, não pouco na verdade utilizada, por quê? Porque essa maneira ainda, ela torna o processo mais fácil, na minha opinião, torna o aprendizado mais fácil. Então o que eu vou fazer nessa aula?
eu vou seguir os dois caminhos, tá? Eu vou explicar utilizando essa maneira antiga, que é separar em grupo A e grupo B, mas ao mesmo tempo relacionando com a maneira atual, que é grupos de 1 a 18. Então vamos fazendo esse link entre as duas maneiras, porque eu ainda gosto de explicar usando a maneira antiga, porque vai ser útil lá na frente quando a gente começar a fazer aulinhas de ligações, ligação iônica e covalente, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos começar estudando aqui essa separação de grupo A e grupo B. Primeiro, grupo A. O grupo A, ele começa aqui, esse grupo 1 aqui é chamado de família 1A, e ele continua aqui, família 2A. E vem para cá, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Já fazendo a relação, usando a regra antiga e atual, notem o seguinte, que é bastante importante, tá? A família 3A antiga corresponde ao grupo 13. Família 4A, pela denominação antiga, hoje é o grupo 14. Família 5A, grupo 15. 6A, grupo 16. Família 7A, grupo 17. E família 8A, 18. Tá? Então, recapitulando aqui, família 3A, grupo 13. 4A, grupo 14. Família 5A, grupo 15, 6A, 16, 7A, 17, 8A, 18. Tudo bem? Notem já um detalhe aqui, ó. O hidrogênio, que é o primeiro elemento dessa família aqui, na verdade ele não pertence a essa família, tá? Ele é colocado aqui nesse grupo, aqui em cima, porque é o elemento com número atômico 1. Mas apesar de ser colocado lá em cima, ele não pertence a essa família 1, ou a família 1A. Por quê? Na verdade, o hidrogênio, ele não pertence a nenhuma família da tabela periódica. Coitado, é sozinho no mundo. Por que deixaram ele de escanteio? Coitado de hidrogênio, né? Sem família nenhuma. Pelo seguinte, gente, lembra que eu falei que para os elementos pertencerem à mesma família, eles devem ter propriedades semelhantes? Não tem nenhum outro elemento da tabela periódica que tenha propriedade semelhante ao hidrogênio. Então, o hidrogênio não tem propriedades semelhantes a nenhum outro, não devo colocá-lo em nenhuma família, certo? Então a família 1A é aqui, ó, família 1A, aí vem a 2A, e aí daqui a 3A até a 8A. E aqui, famílias do grupo B, não sei se dá para ver aí, mas está em verde. Sei que a luz está um pouquinho complicada aí, mas vamos melhorar isso para a próxima. Aqui nós temos o grupo B, que vem aqui, ó, do grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E essas duas linhas que foram colocadas aqui embaixo, que eu vou falar um pouquinho melhor já, elas também pertencem ao grupo B. Então fica grupo A e grupo B. Tranquilo? Vamos estudar primeiro os elementos então do grupo A, depois eu estudo um pouquinho os elementos do grupo B. Halogênios é o seguinte. Primeiro que o grupo A, ele possui um nome. Grupo A todo, ele é chamado de elementos representativos. Então, sempre que alguma questão se referir aos elementos representativos, ele está falando, na verdade, do elemento do grupo A, que vai do 1A ao 8A. Algumas famílias do grupo A recebem nome. A família, o grupo todo possui nome. Então, dá uma olhada aqui, tá? A família aqui, 1A, que é o grupo 1, ela é chamada de família dos metais alcalinos. Então, o que é um metal alcalino? É um elemento da família 1A da tabela periódica. Família 2A da tabela periódica, ela é chamada de família dos metais alcalinos terrosos. Então, quando eu falar que aquele elemento é um alcalino terroso, eu estou citando que ele é da família 2A. Família 3A não possui nome. Bom, não precisamos decorar. Como o primeiro elemento é o boro, ficou conhecido como família do boro. Família 4A, o grupo 14, também não tem nome. Como o primeiro elemento é o carbono, então ela ficou conhecida como família do carbono. Família 5A não tem nome também, é uma maravilha, não preciso decorar. Família 5A, o primeiro elemento é o nitrogênio, então ela ficou conhecida como família do nitrogênio. Agora, a partir da família 6A, volta a ter nome. Então, cuidado, memorizem aí, tá?
Família 6A, o grupo 16, é chamado família dos calcogênios. Calcogênios, cuidado para não confundir. Família 7A, família de vocês, tá? Família 7A, a família dos halogênios, que significa formadores de sais, os principais ânions formadores de sais, mas halogênios. E família 8A é a família dos gases nobres. Então memorizem: metais alcalinos, família 1A, metais alcalinos terrosos, família 2A, calcogênios, família 6A, halogênios 7A e gases nobres, família 8A. Tudo bem? Bom, prosseguindo. Vamos lá, halogênios. Então é o seguinte, tá? Aqui estão os elementos do grupo A, são chamados elementos representativos. Então pegamos aqui a família 1A. Nós temos aí o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio. Família 2A, ou grupo 2, temos o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio. Na família 3A nós temos, ou grupo 13, o boro, o alumínio, o galho, o índio, o tálio, o nirrônio. Na família 4A, o grupo 14, temos o carbono, silício, germânio, antimônio, chumbo, fleróvio. Na família 5A, o grupo 15, nós temos o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio, o bismuto, o moscóvio. Na família 6A, que são os calcogênios, grupo 16, temos o oxigênio, o enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório. Na família 7A, grupo 17, os halogênios, temos o flúor, cloro, bromo, iodo, astato, o tenecino. E na família 8A, ou grupo 18, os gases nobres, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o ganossônio, tá certo? Mas o mais importante não é decorar esses elementos, apesar que ajuda bastante. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: não é necessário você decorar. A gente vai agora para uma parte que eu consigo determinar qual é o período e qual é o grupo dele na tabela periódica pela distribuição eletrônica em subníveis. Agora, se você decorar, vai te ajudar a resolver os exercícios mais rápido. Você ganha tempo no vestibular, porque você não vai precisar fazer a distribuição eletrônica. Apesar que hoje, né, muitos vestibulares eles fornecem a tabela periódica, maravilha, então você vai lá e consulta qual é a família desse elemento. Mas alguns não, por exemplo o Enem não fornece tabela periódica, você tem que saber, tá? Então decorar ajuda. Eu sempre passo algumas frasinhas aí para os alunos para ajudá-los a decorar, tá? Mas aí vocês encontram essas frases na internet aí, ou qualquer coisa, vai no particular que eu passo as frasinhas, tudo bem? Nós vamos para o mais importante agora, que é o seguinte: eu vou ensinar vocês a descobrir tanto o período quanto a família usando a distribuição eletrônica. Só lembrando que a distribuição eletrônica nós vimos na aula passada, então procura aí no canal, vai ter uma aula de eletrosfera, a distribuição eletrônica foi explicada nessa aula. Então vamos lá. Pessoal, dando uma olhadinha aqui então, tá? Vamos estudar agora o grupo A, que eu falei mesmo, que são os elementos representativos. Primeira coisa, como é que eu sei que um elemento é um elemento representativo, que ele pertence ao grupo A? Você vai fazer a distribuição eletrônica em subníveis, seguindo a ordem de energia, que é o diagrama de Linus Pauling. Dá uma olhada lá na aula de eletrosfera que eu explico certinho isso, tá? E primeira coisa, feita a distribuição eletrônica, você vai procurar o subnível mais energético, que é o último subnível da distribuição. Para ser um elemento do grupo A representativo, o subnível mais energético, que é sempre o último da distribuição, tem que ser S ou P. Se a distribuição eletrônica do elemento terminar em S ou P, com certeza ele é um elemento representativo do grupo A, certo? Agora, como é que eu vou achar a família e o período certinho daquele elemento? Vamos para alguns exemplos aqui. Coloquei um elemento hipotético X e fiz a distribuição eletrônica para esse elemento, tá? Então esse elemento tem a distribuição aqui com o número atômico 16.
você lembrar a distribuição, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, totalizando os 16 elétrons que eu coloquei aqui. Fez a distribuição, notem que o subnível mais energético é o P. Então, sempre que a distribuição terminar ou em S ou em P, ele é do grupo A da tabela periódica. Agora você vai fazer o seguinte: para achar a família e o período, você vai olhar para a camada de valência. Lembra o que é camada de valência? A camada de valência é sempre a maior camada. Então eu tenho aqui a camada 1, a camada 2 e a camada 3. A maior camada, que a gente fala que é a mais externa, é a camada 3. Então eu tenho a camada 3 aqui, a camada 3 aqui. E é o seguinte, a camada de valência corresponde ao período. Tá aqui, ó. Então se a camada de valência é a terceira, eu sei que esse meu elemento está no terceiro período da tabela periódica. Ou seja, ele está na terceira linha da tabela periódica. Agora, para achar a família, basta somar os elétrons da camada de valência. Então, a soma dos elétrons da camada de valência vai corresponder à família para o grupo A. Camada de valência é a terceira, soma esses elétrons. 2 mais 4, 6. Se a soma deu 6, ele pertence à família 6A. Ou grupo 16. Lembrando da correlação, tá? Você vai encontrar hoje com o grupo 16, antigamente chamada família 6A. Então, a soma dos elétrons da camada de valência corresponde à família. 1 elétron na camada de valência, família 1A. 2 elétrons na camada de valência, família 2A. 3, 3A. 4, 4A. 5, 5A. Até 8 elétrons na camada de valência, que vai corresponder à família 8A. Certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Primeiro, será que esse elemento Y foi feita a distribuição eletrônica dele? Eu não coloquei aqui, mas esse elemento está com o número atômico 31. Então você vai fazer a distribuição eletrônica até 31, seguindo o diagrama de Linus Pauling. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, até aqui deu 30. 4 viria o 4p6 lá no diagrama, mas só faltava um 4p1, contando dá os 31 elétrons. Notem que terminou mais uma vez em P. Terminou em P, é elemento representativo, elemento do grupo A. Para ser do grupo A, termina em S ou P. Agora o que você vai fazer mesmo? Achar a camada de valência, que é a mais externa, ou seja, a maior camada. Qual é a maior camada que nós temos para esse elemento aqui? Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Peraí, a maior é a 4. Tá? Ela é constituída do 4s2 e do 4p1. A camada de valência corresponde ao período. Se a camada de valência é a quarta, posso dizer que esse elemento está no quarto período. Está na quarta linha da tabela periódica. Agora, e a família dele? Como é que eu acho a família ou o grupo? Soma os elétrons da camada de valência, muito simples. Então aqui eu tenho 2 elétrons da camada de valência com mais 1. 2 mais 1, 3. Se deu 3, ele pertence à família 3A, ou grupo 13. Lembrando, família 3A é o grupo 13, 4A grupo 14, 5A grupo 15, até família 8A grupo 18. Então tá aí. Tudo bem? Entenderam como é que se determina a família e período para o grupo A? Porque agora vamos dar uma olhadinha no grupo B. Vamos lá, halogênios. Agora vamos para a família do grupo B. Lembrando então que grupo B, eles estão nesta região da tabela e nessa. Elas vão aqui pela classificação antiga da família do grupo 3 ao grupo 12. E seguindo a classificação antiga, a gente separa da seguinte maneira, tá? O grupo 3 é chamado de família 3B. Grupo 4, família 4B. Grupo 5, família 5B. Grupo 6, família 6B. Grupo 7, família 7B.
Agora, os grupos 8, 9 e 10, os três são todos da família 8B. E aí vem o grupo 11, família 1B, grupo 12, família 2B. Certo? Então, nós temos 8 famílias do grupo B, assim como 8 famílias para o grupo A. Então, vamos lá de novo. Família, grupo 3, 3B, grupo 4, família 4B, grupo 5, 5B, grupo 6, 6B, grupo 7, 7B, grupo 8, 9 e 10, tudo família 8B, grupo 11, 1B, grupo 12, 2B. Os elementos do grupo B, eles são chamados de elementos de transição. Na verdade, é uma transição entre esses dois blocos que são os grupo A, o representativo, o grupo dos representativos. Então, grupo B são chamados elementos de transição. Mas cuidado, nós temos aqui os elementos de transição externa, que são esses representados nesta região da tabela. E essas duas linhas, que eu vou falar um pouquinho melhor agora, são os elementos de transição interna. Por que aqui eu tenho elementos de transição interna? Porque todos esses estariam representados aqui dentro, nesta região, tá? Subentende-se que eles estejam aqui. Então, elementos de transição interna. Transição externa, transição interna. Essas duas linhas aqui embaixo, eles são chamados de série dos lantanídeos, porque o primeiro elemento é o lantânio. Então, foram chamados série dos lantanídeos, ou lantanoides. Já essa linha aqui, a última linha, é chamada série dos actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio. Então, o actínio chamaram de série dos actinídeos, ou actinoides. Tudo bem? Aqui, as famílias do grupo B não possuem nome, não precisa ficar decorando, tá? Não precisa ficar estudando um elemento por elemento, é mais tranquilo. A única coisa que você precisa saber aqui é saber determinar a família e o período desse elemento, usando também a distribuição eletrônica. Então agora vamos dar uma olhadinha na distribuição eletrônica do grupo B, dos elementos de transição. Fechou? Vamos lá, halogênios? Então vamos dar uma olhadinha nos elementos de transição, que é o grupo B. Bom, primeira coisa, como é que eu sei que o elemento é do grupo B? Você vai ter que fazer a distribuição eletrônica em subníveis. E vai ser do grupo B, vai ser um elemento de transição quando o subnível mais energético for D ou F. Lembra um pouquinho para trás, se o subnível mais energético, que é o último, fosse S ou P, grupo A. Agora, se for D ou F, aí é grupo B de transição, tá? Então, todo elemento do grupo B, a distribuição eletrônica vai terminar ou em D ou em F. Bom, e aí é o seguinte, pega um elemento, coloquei aqui um elemento hipotético X com número atômico 25, você vai fazer a distribuição até 25. Seguindo aí o diagrama de Linus Pauling que nós vimos na aula anterior. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Soma aqui, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. Notem que o subnível mais energético terminou em D. Terminou em D é do grupo B de bola. É um elemento de transição. Agora, como é que eu vou saber exatamente a qual período e a qual grupo ele pertence? Primeira coisa, achem a camada de valência. A camada de valência vai corresponder ao período. Isso é igualzinho lá para o grupo A. Então, você vai achar a camada de valência que é a maior sempre. Camada 1, 2, 3 ou 4. A camada de valência é a quarta camada, é a maior. Se a camada de valência é a quarto período, esse elemento está no quarto período da tabela periódica, quarta linha da tabela. Agora, cuidado, tá? Que aqui vai ser um pouquinho diferente para achar a família. Em relação ao grupo A, muda uma coisinha. Para o grupo A, você só pegava a camada de valência e o número de elétrons da camada de valência correspondia à família, ao grupo. Agora, aqui não. Para achar a família, você vai ter que pegar o número de elétrons da camada de valência e somar com os mais energéticos, que são os últimos. Você vai notar que a camada de valência nunca vai ser a última da distribuição aqui.
Então você vai pegar a camada de valência, somar os seus elétrons com os últimos elétrons, com os elétrons do subnível mais energético. Então vamos fazer isso daí, ó. Peguei aqui a distribuição eletrônica, a maior camada é a camada 4, e aí eu vou pegar agora os elétrons da camada de valência e somar com esses últimos aqui, ó. A soma aqui dá 7. Se a soma deu 7, 7B. Se a soma der 7, 7B. Aqui é o seguinte, tá? Se a soma der 3, ele vai pertencer à família 3B. Que a soma deu 4, 4B. 5, 5B. 6, 6B. 7, 7B. Vamos anotar aqui então. Família 7B. Ou grupo 7. Agora dá uma olhada nesse de baixo. Aqui eu coloquei um número atômico um pouquinho maior, 45. Vai fazer a distribuição até 45. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d7. Deu os 45 aí. Agora o que você vai fazer? Notem que o subnível mais energético é o D. Então ele pertence aos elementos de transição, grupo B. Agora, como é que eu acho a família e o período? Olha para a camada de valência para achar o período. Qual é a camada de valência aqui? Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e camada 5. Opa, a camada 5 é a maior, é a camada de valência. Se a camada de 5 é a camada de valência, quinto período da tabela periódica. Esse elemento está na quinta linha da tabela periódica. Agora, como é que eu faço para achar a família? Lembra? Você vai ter que pegar os elétrons da camada de valência e somar com o do subnível mais energético, com os últimos. Então, 2 da camada de valência com mais 7 dá 9. Só que, se deu 9, não existe família 9B. Vai até a família 8B pela denominação antiga, tá? Então, o que a gente faz? Se a soma der 8, 9 ou 10, todos são da família 8B. Para ser da família 8B, a soma deve dar 8, 9 ou 10. Já eu mostro melhor ali na tabelinha periódica para vocês, tá? Então a soma aqui deu 9, não existe 9B. Então se a soma der 8, 9 ou 10, família 8B. Certo? Dá uma olhadinha aqui, quer ver? Ó? Dá uma olhadinha aqui, gás nobre, olha o que eu falei. Se a soma der 3, ele vai pertencer à família 3B. Se a soma der 4, grupo 4, 4B. Se a soma der 5, grupo 5, 5B. Se a soma der 6, família 6B. Se a soma der 7, família 7B. Agora, se a soma der 8, 9 ou 10, é tudo da família 8B. Se a soma der 11, vai ser da família 1B. E se a soma der 12, aí vai ser da família 2B. Beleza? Tá certo? Halogênio é o seguinte, tá? Se você reparou, a tabela periódica, então, ela é separada em grupos, em blocos. Você lembra que eu falei para vocês que o grupo A da tabela periódica, ela começa aqui na família 1A, 2A, depois segue aqui 3A a 8A? E você lembra que são os elementos representativos, que a distribuição eletrônica desses elementos terminam em S ou P? E é o seguinte ainda, tá? Qualquer um desses elementos que você pegue da família 1A ou 2A, a distribuição eletrônica termina em S. Para todos eles. Se você fizer a distribuição eletrônica e o subnível mais energético, o último, for S, ele pertenceu à família 1A ou 2A. Agora, se terminar em P, ele vai estar nesse bloco aqui, ó. Todos esses elementos, com exceção do hélio, que eu vou comentar do hélio que é uma exceção, mas os demais, todos esses, a distribuição eletrônica vai terminar em P, certo? Terminou em P, ele está nesta região da tabela periódica. Você lembra que os elementos do grupo B, de transição, a subnível mais energético era D ou F? Nós temos ainda a seguinte
característica. Todos esses daqui desta região, que são os elementos de transição externa à distribuição eletrônica, termina em D. Se você fizer a distribuição terminar em D, é um desses elementos. Agora, se terminar em F, aí vai ser um elemento de transição interna. Então, olha só como a tabela periódica é bem definida. Nós temos o bloco do S, do P, que são os do grupo A, do D e do F, que são os do grupo B, elementos de transição. O único que escapa disso daí, que é a exceçãozinha, é o hélio, tá? O hélio, se você pegar o hélio, ele tem o número atômico 2. Se você fizer a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2. Então o hélio, ele termina a sua distribuição em S. E ele está lá, tá? Por que o S é colocado, o hélio é colocado lá se a sua distribuição eletrônica é terminada em S? Eu vou falar isso um pouquinho melhor quando eu falar de ligação química, mas o hélio é colocado na família 8A porque as propriedades do hélio são semelhantes às propriedades dos elementos da família 8A, que a propriedade mais comum deles que a gente conhece é a alta estabilidade. A gente fala que são elementos muito estáveis. E o hélio também é muito estável. Então o hélio é colocado lá na família 8A, mesmo sendo o subnível mais energético, o S, tá? Mas o restante se comporta dessa maneira: S, P, D e F. E para encerrar a aulinha de hoje, halogênio, é o seguinte: e quando terminar em F, qual é a família desses elementos de transição interna? Todos esses elementos, eles estão distribuídos aqui dentro. Então, todos são considerados da família 3B. Fez a distribuição, terminou em F, 3B é a família, tá? Que seria aqui o grupo 3. Tudo bem? Espero que tenham entendidos. Fica aí, tabelinha periódica para vocês. Abraço. Tchau.